Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Também, não é bom que a alma seja sem conhecimento, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas ajuntam muitos amigos, mas o pobre é separado do seu amigo. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos imploram o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais se afastam dele os seus amigos. Ele os procura com palavras, porém não se acham. Aquele que adquire entendimento ama a sua alma. Aquele que guarda a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O deleite não é próprio para o tolo, muito menos para o servo dominar sobre príncipes. A prudência do homem faz tardio em irar-se, e é glória sua passar sobre a transgressão. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas da esposa são uma goteira contínua. A casa e as riquezas são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem piedade do pobre, empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exaltes até fazê-lo morrer. O homem de grande ira sofrerá o castigo, porque se tu o livrares, terás de fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, e o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não será visitado pelo mal. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e nem a leva outra vez à sua boca. Fere o escarnecedor, e o simples se tornará prudente. Repreende o sábio, e ele compreenderá o conhecimento. O que maltrata o pai, ou afugenta a mãe, é filho que causa vergonha e traz opróbrio. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução que te faz desviar das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 19. É um capítulo que se aprofunda na essência da sabedoria prática e espiritual, oferecendo lições que transcendem o tempo e a cultura. Desde os primeiros versículos, somos confrontados com uma verdade fundamental. A integridade tem valor maior do que qualquer riqueza. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Versículo 1. Essa frase nos lembra que o caráter do homem é o reflexo mais autêntico da sua alma. Enquanto muitos perseguem fortuna, status ou reconhecimento, a verdadeira segurança e o verdadeiro respeito estão enraizados na coerência entre palavra e ação, no compromisso com a honestidade e na fidelidade aos princípios que Deus nos ensina. Um homem íntegro não depende da aprovação do mundo, nem é moldado por conveniências passageiras. Ele vive com consciência tranquila, sabendo que cada escolha feita com retidão fortalece não apenas sua reputação, mas seu próprio espírito. O capítulo segue alertando sobre o perigo da pressa e da falta de conhecimento. Não é bom que a alma seja sem conhecimento, e o que se apressa com seus pés peca. Versículo 2. Esse versículo nos mostra que a impulsividade é inimiga da sabedoria. Muitas vezes, somos tentados a tomar decisões rápidas, movidos por emoções ou pressões externas, e acabamos desviando do caminho correto. A reflexão, o discernimento e a paciência são instrumentos essenciais para quem deseja andar na retidão. Aprender a ponderar antes de agir, a ouvir conselhos e a analisar as consequências de nossos atos é uma demonstração de humildade e de reverência a Deus. A pressa não apenas leva ao erro, mas também revela uma falta de confiança na providência divina, como se quiséssemos controlar tudo com nossas próprias forças, ignorando que Deus tem um tempo perfeito para cada coisa. O capítulo também destaca a responsabilidade pessoal e a consequência das escolhas.
A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Versículo 3. Quantas vezes, diante das dificuldades, somos tentados a culpar Deus por nossas falhas? Este versículo nos lembra que muitas das nossas dores são frutos de decisões erradas e não de abandono divino. A sabedoria está em reconhecer a própria falha, em assumir responsabilidade e em buscar o arrependimento. A vida plena e justa não é isenta de problemas, mas exige coragem para enfrentar as consequências de nossas ações e para aprender com elas. O homem sábio entende que Deus não deseja nos punir, mas nos conduzir ao acerto, e que o erro é uma oportunidade de crescimento, desde que seja acompanhado de arrependimento e correção. Relacionamentos e amizades também são abordados com profundidade em Provérbios 19. O capítulo nos mostra que riquezas podem atrair companhias superficiais, enquanto a verdadeira amizade se revela nos momentos de simplicidade e dificuldade. Versículo 4 e 7. Muitos buscam amigos pelo benefício que podem oferecer, mas a vida ensina que aqueles que permanecem conosco quando nada temos são os que realmente importam. Essa perspectiva nos desafia a valorizar caráter acima de conveniência, a cultivar relações baseadas em lealdade, empatia e reciprocidade genuína. Assim, aprendemos que a sabedoria não se limita ao cuidado pessoal, mas se estende à maneira como nos relacionamos, edificamos outros e recebemos influência do ambiente em que estamos inseridos. A prudência e a inteligência emocional são outra dimensão enfatizada neste capítulo. O versículo 11 afirma que a prudência ajuda a conter a ira e é uma forma de glória passar por cima das transgressões. Aprender a controlar impulsos, a escolher a paz em vez da reação imediata e a lidar com ofensas com sabedoria é um dos grandes segredos da vida harmoniosa. Muitas dores e conflitos surgem da incapacidade de conter a ira ou de perdoar rapidamente. A sabedoria bíblica ensina que a força não está na vingança, mas na paciência, na compreensão e na disposição de perdoar, refletindo o caráter de Deus em nossas ações diárias. Outro ponto essencial de Provérbios 19 é a percepção de que algumas bênçãos não podem ser conquistadas apenas pelo esforço humano. A casa e as riquezas são herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Versículo 14. Esse versículo nos lembra que há aspectos da vida que dependem da providência divina. Relações significativas, a presença de pessoas sábias em nossas vidas e o equilíbrio familiar são dádivas que Deus concede e não podem ser adquiridas apenas pela força ou ambição humana. Isso nos convida a confiar mais em Deus, a buscar sua orientação e a valorizar os relacionamentos que Ele coloca em nosso caminho. A disciplina é outro tema central. A correção, especialmente na educação de filhos ou na orientação de pessoas, sob nossa responsabilidade, é um ato de amor e cuidado, e não de punição. Versículo 18. Ensinar, corrigir e orientar. Enquanto há oportunidade, previne problemas maiores e molda o caráter de quem aprendemos a guiar. Essa visão de disciplina reflete a forma como Deus se relaciona conosco. Ele nos corrige não para nos destruir, mas para nos conduzir à sabedoria e à vida plena. Finalmente, Provérbios 19 culmina no princípio fundamental do temor do Senhor. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não será visitado pelo mal. Versículo 23. Esse temor não é medo paralisante, mas reverência, respeito e confiança em Deus. É a base da vida sábia, que proporciona segurança interna, paz duradoura e discernimento para enfrentar desafios. O temor do Senhor nos protege de escolhas precipitadas, nos conduz a relacionamentos saudáveis e nos guia a viver com integridade e propósito. Em essência, ele nos lembra que a verdadeira sabedoria, a felicidade e a proteção não vêm de riquezas, habilidades ou status, mas de um coração alinhado com Deus, consciente de que Ele é a fonte de tudo que é bom e duradouro. Assim, Provérbios 19 nos ensina que a vida sábia é construída sobre integridade, prudência, responsabilidade, disciplina e temor a Deus. É um chamado para que cada decisão, cada relação e cada ação reflita a orientação divina, reconhecendo que tudo tem consequência e que a verdadeira segurança
está em viver em alinhamento com princípios de Deus. Quem internaliza esses ensinamentos não apenas evita o erro e a destruição, mas encontra paz, estabilidade e satisfação, independentemente das circunstâncias externas. O capítulo nos desafia a não apenas ler as palavras, mas a aplicá-las diariamente, tornando nossa vida um reflexo da sabedoria que vem do Senhor e permitindo que nossas escolhas sejam guiadas pela verdade eterna, pelo discernimento e pelo temor que leva à vida.